Jesus não tolera o comércio espiritual. O culto não deve ser um lugar de comércio, deve ser um lugar de adoração. E um culto sem reverência é uma das piores abominações que podemos fazer diante de Deus. Graça e paz. Eu sou o pastor Edileno, quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração, quero orar com você ao final. Fique comigo e vamos ver o texto. Evangelho de João, capítulo 2, versículos 14 a 16. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas. Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Muito bem. Nós vemos que Jesus ele desce de Cafarnaum para Jerusalém a fim de celebrar a Páscoa. E quando ele chega no templo, o que ele encontra? Ele encontra os vendedores de bois, ovelhas, pombas, os cambistas, todos ali assentados no átrio exterior do templo, fazendo o seu comércio, vendendo ali as ovelhas, as pombas, trocando dinheiro. Por que isso acontecia? Porque na época da Páscoa, muitas pessoas vinham até Jerusalém para cultuar a Deus, para adorar a Deus, celebrando esta festa tão importante para os judeus, a Páscoa. Então, o que acontecia nessa época, nesse período sazonal? Pessoas de diversos lugares, estrangeiros, judeus, que estavam em outras nações, eles vinham, desciam ou subiam para Jerusalém e eles tinham que oferecer o sacrifício, eles tinham também que pagar o tributo do templo. Mas a moeda deveria ser específica e era necessário que houvesse, né, o câmbio dessas moedas. Então, eles tinham moedas de outros lugares e eles traziam esse dinheiro e faziam o câmbio, faziam a troca do seu dinheiro e pegavam a moeda própria que era para pagar o imposto ali do templo. Todos tinham que fazer isso. Então, o que acontece aqui nessa passagem? Esses vendedores, esses mercadores, esses comerciantes aproveitavam dessa grande soma de pessoas que vinham para Jerusalém, que enchiam Jerusalém, para fazer dinheiro, para obter lucro. E eles então iam ali e vendiam os bois, vendiam os animais, né, e trocavam as moedas. O serviço em si não era algo ruim. O serviço de vender os animais e trocar as moedas não era algo necessariamente ruim, porque vinham pessoas de muito longe. Eles não tinham condição de trazer um animal, porque eram muitos e muitos dias de viagem. Então eles chegavam e compravam o seu animal para oferecer o sacrifício. Eles chegavam e tinham que trocar a sua moeda, que não era uma moeda apropriada, para pagar o imposto do templo. Então era um serviço que era necessário. Porém, o que esses comerciantes estavam fazendo? Estavam aproveitando da oportunidade para ganhar e obter lucro acima daquilo que era devido. Eles estavam extorquindo, eles estavam superfaturando, eles estavam aproveitando essa oportunidade simplesmente para lucrar e faturar em cima dessas outras pessoas que vinham prestar o seu culto, prestar a sua adoração, celebrar a Páscoa. E Jesus, ele vê isso e ele fica muito irritado com isso. Ele fica muito irado com essa situação. E ele então expulsa ali todos do templo, expulsa os homens, os animais, né? Viram a mesa dos cambistas, joga tudo no chão e ele fala: vocês não devem fazer da casa de meu pai uma casa de negócio. E ele estava afirmando com isso que eles não deveriam continuar fazendo aquilo, que eles não deveriam continuar mercadejando a fé das pessoas, extorquindo as pessoas e obtendo esse lucro acima daquilo que era propício. Então, eles estavam fazendo um comércio ali em cima da fé que não deveria ser feito.
Eles deveriam sim prestar o serviço, mas de forma honesta e digna. Então, o culto, ele deve ser um lugar de adoração, um lugar de adoração a Deus, não um local de mercado, de obter lucro. Não, é um local de adoração. E muitos se utilizam desses locais para obter lucro, porque quando o dinheiro entra no envelope, a sua oração é ouvida. Porque Deus está mostrando que há 30 pessoas aqui que têm uma nota de 100 para doar, e Ele quer que você entregue ela agora, porque Ele vai realizar, entregar o seu milagre. Deus quer que você dê tudo que você tem no seu bolso, porque Ele irá fazer aquilo que você necessita. Ele irá te dar o tão sonhado carro que você está querendo, a tão sonhada casa própria que você quer. Então, há muitas coisas assim dentro dos ambientes religiosos. E esses lugares que fazem esse tipo de coisa, esses lugares que usam a fé para poder pegar dinheiro das pessoas, para extorquir pessoas, esses lugares não podem nem ser chamados de igreja. Isso não é igreja, isso não está a serviço de Deus. Eles estão a serviço de Satanás, a serviço do diabo. Porque a verdadeira adoração, o verdadeiro culto, ele não centraliza a sua adoração em arrecadação, em dinheiro, de forma alguma. A centralização do culto é em Deus, é para louvar a Deus, é para adorar a Deus, é para levar e trazer glória para Deus, é para que Deus seja glorificado. O culto é para Deus e não para o dinheiro e não para a arrecadação. Nós sabemos que tem um momento do culto aonde as pessoas podem ofertar e contribuir com seus recursos financeiros, mas elas devem fazer isso de forma livre, espontânea, com alegria no coração, sabendo que elas estão ali dando o seu dinheiro, o seu recurso, aquilo que elas se propõem a entregar para ajudar na manutenção da obra do Senhor. Porque nós sabemos que há custos na obra, há custos para manter os missionários, há custo para manter o local de culto, pagar água, pagar energia. É normal que haja contribuições voluntárias e isso deve ser feito com alegria no coração e para louvar ao Senhor, mas não de forma que isso se torne o centro do culto, que eu faço um culto em volta da contribuição, um culto em volta do dízimo, um culto em volta de arrecadar dinheiro. Não, isso é secundário. Isso é um momento do culto das pessoas contribuírem, mas isso não deve ser o centro do culto. A gente contribui para a glória de Deus. A gente louva, a gente canta músicas para a glória de Deus, para louvar a Deus, para exaltar a Deus. A exposição da palavra é para que a palavra de Deus alcance os corações das pessoas, para que elas sejam transformadas pela palavra, para que elas sejam edificadas pela palavra, para que elas sejam salvas pela palavra da verdade, pelo evangelho da salvação. Então, a igreja, o culto, a adoração é para Deus e é para que Deus possa transformar, trabalhar, edificar, moldar as pessoas segundo a sua vontade. E não é isso que nós vemos em todos os lugares. Para ser bem sincero, em poucos os lugares nós vemos isso. E Jesus não tolerou que eles fizessem da casa do Pai lugar de negócio. E ele então foi consumido pela uma ira santa, porque Jesus é santo, é justo, e ele expulsou essas pessoas. Algo interessante que notamos no texto é que Jesus usou de força moderada. Ele usou de força moderada, ele não foi violento. Ele expulsou essas pessoas, ele fez tudo isso, mas isso não foi violência. Ele usou de força moderada para que essa situação terminasse ali. Isso nos mostra que nós devemos sim lutar pela nossa fé, que nós devemos sim defender a nossa fé, que nós não podemos ser omissos, que nós não podemos ser covardes, que nós não podemos aceitar tudo que eles querem impor para nós,
porque nós temos uma regra de fé e de prática que é a Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus, e nós temos que lutar pela verdade. E nós lutamos com argumentos, nós lutamos com palavras, nós lutamos com ideias, nós falamos e lutamos a respeito da nossa fé. E se alguém vier fazer mal contra nós, contra a nossa família, contra os mais fracos, os indefesos, nós podemos sim de usar de uma força moderada para conter o mal, para conter a hostilidade. E isso é algo que não é dito, porque parece que ser cristão é ser covarde, é ser frouxo, e não é. Ser cristão é ser justo. Ser cristão é lutar pelos indefesos. Ser cristão é lutar pela justiça, é lutar pela fé. E a fé em Cristo Jesus é uma fé na verdade. É uma fé que ajuda, é uma fé que ampara. Jesus nos ensina aqui que o verdadeiro culto é centrado em Deus e não é conveniência, não é lucro, não é objetivo de realização pessoal. Não, o verdadeiro culto é adoração a Deus. E esse mesmo Cristo, esse mesmo Jesus, que purificou o templo, ele quer purificar os nossos corações de toda idolatria. Quando nós colocamos o dinheiro como nosso Senhor, estamos sendo idólatras. Quando nós fazemos coisas maiores do que Deus e reverenciamos elas, e nós somos idólatras. Quando nós colocamos a nós mesmos, colocamos os nossos próprios desejos, os nossos próprios sonhos, colocamos nós acima da palavra de Deus, acima da vontade de Deus, e fazemos de nós mesmos o nosso Deus, nós somos idólatras. E Jesus quer purificar o nosso coração da idolatria. Deus deve ser o centro da nossa adoração. O nosso objetivo deve ser dar glória a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. E se nós não rendemos glória a Deus, se nós buscamos a glória para nós, roubando a glória de Deus, nós estamos pecando contra Deus e fazendo de nós mesmos o nosso Deus. E então estamos sendo idólatras, porque nós não damos a glória a quem é devido. Eu te convido a orar comigo nesse momento, rogando para que o Senhor possa agir nos corações de todos aqueles que têm se enganado, achando que a igreja pode ser local para ganho pessoal, achando que podem obter lucro e obter vantagem utilizando por meio da fé, que eles possam cair na real e serem encontrados, alcançados pela graça, arrepender do seu pecado e se voltar para Cristo. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu santo nome, bendito és o Senhor. Quero rogar ao Senhor, ó Pai, por todas essas pessoas que estão enganando e sendo enganadas, mercadejando a fé, consumindo, ó Senhor, esses produtos religiosos que muitos estão vendendo para obter lucro, obter vantagem e extorquindo pessoas que estão buscando satisfazer os próprios desejos do coração, a ganância, aquilo que eles tanto almejam e estão querendo encontrar isso por meio da fé. E que o Senhor possa abrir os olhos do coração dessas pessoas, que eles possam ver que estão em pecado, que eles possam se arrepender do seu pecado, que eles possam se voltar para o Senhor e que eles possam crer no Senhor, ser salvos por essa graça e viver uma vida de adoração, de louvor para a glória do teu santo nome e que nós possamos sempre ter reverência e temor no culto público do Senhor, sabendo que ali é um local aonde nós vamos para adorar ao Senhor, que toda a glória deve ser dada a ti e que o Senhor é o centro da nossa adoração, o centro da nossa vida, é o centro do nosso louvor. Que nós possamos viver inteiramente para o Senhor, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia, fique com Deus e até a próxima.